Fala, jogadores! Boa noite a todos! Notícia quentinha do Sport Clube Bahia. Acaba de sair, a notícia de que Renato Paiva não é mais treinador do Bahia. Ele, em comum acordo com a diretoria, acharam por bem interromper o ciclo do português sob o comando do tricolor, que não faz uma campanha boa na Série A do Campeonato Brasileiro. Renato Paiva chegou em janeiro, em nenhum momento conseguiu convencer a torcida, principalmente, de que faria um bom trabalho. Ele convenceu até alguns youtubers aqui, alguns comentaristas, que num outro jogo a equipe do Bahia se apresentou bem e conseguiu o resultado. Eu vi muita gente falando, o Renato Paiva é o cara, o Renato Paiva é o treinador que o Bahia sempre imaginou. Eu vi muita gente aqui falando. Então, pena que não dá para rebobinar, tem muita gente que esconde os vídeos, mas eu vi muito comentarista aqui da Bahia elogiando e muito o trabalho do Renato Paiva lá no início da temporada. Sempre falei que nós tínhamos que ter um pouco de cautela para avaliar o trabalho do treinador e que os resultados eram fundamentais para dar sequência ou não no trabalho do português à frente do tricolor. O Bahia investiu muito esse ano, começou o início da temporada contratando muitos jogadores, gastando aquilo que ninguém imaginava. Foram mais de 20 milhões de euros investidos e o time segue numa zona muito preocupante. E em função disso, algumas pessoas comentam que foi o Renato Paiva que pediu para sair, não aguentou a pressão da diretoria, da imprensa e principalmente da torcida, que a toda rodada cobrava o resultado e uma melhor performance do time. E parece que o City mudou um pouco a estratégia dele. O City, que sempre falou em nome dos diretores que vieram aqui, do próprio Cadu Santoro, que era um projeto a médio e longo prazo, que o ano zero ele era mais em função de mudanças e conhecimento do novo cenário. Mas eu acho que perceberam principalmente o clamor do torcedor, que é o grande patrimônio do clube, e nessa parada aí da data FIFA optou pela saída do Renato Paiva. Eu acho que é uma decisão acertada, até porque agora tem uma semana cheia, e o Renato Paiva teve várias semanas cheias e em nenhum momento conseguiu convencer o torcedor de que era o nome certo para seguir na temporada. A cada entrevista coletiva dele, ele se desgastava ainda mais, não só com a imprensa, mas com o torcedor e com o próprio elenco, a partir do momento que ele criticava pontualmente um ou outro jogador, que ele falou que precisava de jogadores com mais experiência e que ele não fazia mágica. Então eu citei isso lá atrás. Se vocês voltarem aí, tá os vídeos aí, é só voltar aí no canal, vocês vão ver que eu citei lá atrás esse fato dele falar que não fazia mágica. Isso pegaria muito mal no vestiário, ou no balneário, como ele sempre chamou. Então acho que a decisão acertada da diretoria do Bahia, e nesse momento trocar o comando em função de aquilo que eu falei aqui, as tomadas de decisões dele, as entrevistas dele coletiva principalmente, que traziam um desgaste muito grande com relação ao que a diretoria, comissão técnica, a torcida e diretoria pensavam do português que ficou no Bahia e não conseguiu os bons resultados. Então agora se pensa num novo treinador, numa nova gestão, numa nova metodologia de trabalho. Eu torço para que seja um brasileiro, quero muito que o Brasil volte a ter muito mais brasileiros do que se tem, e aí eu não falo só no comando, mas falo de jogadores também, para que a gente tenha um pouco mais de esperança naquilo que o Grupo City pode trazer de know-how e de benfeitoria para o Sport Clube Bahia. O torcedor deve estar aliviado, com o coração um pouco mais leve, em função dessa saída do Renato Paiva, que leva com ele os auxiliares, a comissão técnica que ele trouxe lá no início do ano, e que a gente torce e espera que o Bahia não erre agora. Errou bastante durante a temporada, não só na contratação da comissão técnica, mas dos jogadores. A gente espera que o pessoal do City, que é quem toma as decisões agora, erre o mínimo possível e acerte na contratação do próximo profissional que vem, para tirar o Bahia de vez dessa situação incômoda que se encontra na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá certo, galera? Essa é a opinião do Black. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller.
Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.